Vamp, jogão, né, Vamp? É um jogo sem gol, que pra mim é um crime, um jogão como esse, sem um gol. Os dois times poderiam ter marcado e o jogo merecia, pra mim, até mais de um gol. E saiu nesse 0x0, mas foi um jogão de bola. Foi legal de assistir Flamengo e Palmeiras, né, Vamp? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos, né? Flamengo e Palmeiras vem fazendo bons jogos, né? Isso pelo Campeonato Nacional, por disputa de título na Supercopa, né? Foi Supercopa, né, Bruno? Do Brasil. Aquele jogo lá em Brasília. Ontem, de novo, eu acho que um 0x0 poderia ter sido 1x1, 2x2 pelas oportunidades, bola na trave, né? Eu acho que o Palmeiras está com um repertório até um pouco assim melhor em termos do que era ano passado, de agredir mais um pouco, né? O Flamengo a gente já sabe que é uma equipe que marca a pressão, agride sempre, né? Apesar de ficar sem, na última temporada, títulos importantes, né? Equipes que chegaram na final da Libertadores, há uma rivalidade muito grande, né? Público lotado no Maracanã, jogadores individualmente, alguns jogando muito bem. Eu gostei do Lázaro no primeiro tempo, né? Para mim foi o melhor jogador no primeiro tempo. O João Gomes jogando muito também. A defesa do Palmeiras, aquilo que a gente já sabe, uma defesa sólida, né? O Everton Ribeiro participando muito também. O próprio Dudu deu um passe pro Rafael Veiga ali, que o Hugo Neneca saiu abafando. Depois o Hugo Neneca fez aquela defesa no chute do Danilo. Quer dizer, foi um bom jogo, um 0x0, como você falou, que poderia ter sido um 1x1, um 2x2, e eu acho que a expectativa, tanto que a torcida do Flamengo cobra tanto, aplaudiu todo mundo no final do jogo, né? Aplaudiu. O time do Flamengo foi aplaudido. O próprio Paulo Souza falou na coletiva dele gostando da postura do time, também deu muita bronca ali dentro de campo. É um Flamengo, Mauro César, que evolui muito, né? Porque agora já dá pra dizer que há uma evolução, porque não é uma partida. Foi uma grande partida contra o São Paulo, onde o Flamengo vence. Agora, uma grande partida contra um dos seus principais rivais no Campeonato Brasileiro, pelo título. O Palmeiras, claro, tem só 2 pontos em 9 disputados, mas vai disputar ali no topo da tabela. E é um Flamengo que evolui muito agora sob o comando do Paulo Souza, né, Mauro? Você até dizia, agora os jogadores estão mostrando vontade de jogar. Você acha que essa é a grande diferença? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças, né? Porque havia uma resistência àquilo que ele tentou colocar em prática. E essa resistência ela foi eliminada com o passar do tempo. Primeiro, que o técnico não foi demitido. Isso sequer foi cogitado. Segundo, que a torcida não comprou a briga dos jogadores que torciam narizes, né? Então, naturalmente, as coisas foram se encaixando, né? E alguns jogadores que têm tido oportunidades não estavam insatisfeitos. Apenas ser um coletivo não vão render. Ele fez experiências, algumas deram certo, outras não. Você pode pegar, por exemplo, as 2 experiências na ala esquerda, né? O Ribeiro não deu certo, abandonou a ideia. O Lázaro funcionou bem, continuou jogando nessa função e de novo ontem foi muito bem. Encontrou ali uma posição para ele no jogador que ele era a 4ª, 5ª, 6ª opção. Ele sequer era cotado para entrar no time e é um jogador que na base sempre teve fama de ser uma grande promessa e tudo mais, e com outros treinadores não andou com esse técnico. Eu acho que ontem o time mostrou uma evolução absurda se você comparar que 18 dias antes o Flamengo fez um papel ridículo contra o Fluminense naquele último jogo do Carioca, 1x1, uma situação bizonha. Já tinha feito a partida ruim a primeira, mas a primeira ficou muito comprometida pelo erro crasso do Léo Pereira, que gerou o primeiro gol do Fluminense. Aí o jogo muda, acaba tomando outro gol, né? O time desmonta ali. O segundo jogo foi um horror. O jogo lá, o final mesmo, que o Fluminense ganhou o campeonato empatando, e o Fluminense merecia ter vencido aquele jogo, até melhor. Foram só 18 dias. E nesses 18 dias, a cada partida vai evoluindo o time do Flamengo. Ontem foi quem esteve mais perto da vitória. O segundo tempo foi bem superior. Porque o Palmeiras teve dois Palmeiras ontem, né? O Palmeiras no primeiro tempo, um time mais arrojado. Aquilo que eu falo isso, gente, desde que esse técnico chegou ao Brasil. O Palmeiras tem material humano para jogar de outras formas. Não precisa ser um time meramente defensivo. E isso, de novo, ficou claro no primeiro tempo ontem. Se defendeu bem, mas agrediu, atacou. Não criou tantas chances porque ele encontrou um time que está caminhando para, do ponto de vista defensivo, ter características muito próximas. O Flamengo também concede poucas chances aos seus adversários quando o jogo está bem encaixado. Claro que isso não é uma regra, né? Se fosse assim, todo jogo o Palmeiras não tomaria gol e tal. Eu digo, quando consegue executar o seu plano de jogo. E mesmo assim criou algumas oportunidades. No segundo tempo, não. O Palmeiras fez aquilo que ele fez na final da Libertadores, na final do Mundial de Clubes e fez ontem de novo. Porque ele esgota os seus jogadores mais técnicos fazendo o quê? Trabalhando defensivamente. Só. Então o Dudu morre, o Rafael Veiga morre, o Rony morre, porque não tem como. Aí entra o menino lá, o Veron, que é um jogador agressivo, né? Foi dele a jogada, inclusive, da classificação contra o Atlético Mineiro. O gol do Dudu foi em cima do Nathan Silva, foi dele a jogada. Jogou ali como lateral esquerdo, praticamente, só marcando.
Entrou para marcar. Então, esse é um ponto que eu ainda discuto no Palmeiras. A mudança de identidade do primeiro para o segundo tempo ela é muito clara. Voltou-se aquele Palmeiras muito defensivo. O Flamengo agrediu, atacou, esbarrou numa defesa muito sólida e exagerou em bolas cruzadas, especialmente as bolas paradas. Não ganhou nenhuma o Flamengo pelo alto. Todas foram vencidas pela defesa do Palmeiras. Acho que ali, então, bate o escanteio curto, tenta uma jogada, porque pelo alto não vai entrar. Mas foi um jogo muito bom. Nós vimos há poucas semanas um 0-0 na final da Copa da Liga Inglesa, né? O Chelsea empatando com o Liverpool e só ganhando o Liverpool nos pênaltis. Só que lá foram 120 minutos. E foi um grande jogo. E todo mundo falou, pô, que 0-0, jogão. Ontem foi um 0-0 jogão. Para mim foi um jogo num padrão europeu. Muito intenso, poucos espaços, os times brigando muito pela bola, muita marcação e tentando criar. Mas não conseguindo justamente pela competência do adversário. E até a arbitragem, que foi muito criticada, eu acho que para o padrão dessa arbitragem péssima intervencionista do Brasil não foi tão ruim. Ele deixou o Wilton, deixou o jogo correr um pouco mais. Erra uma falta aqui, outra ali, reclamação sempre vai ter. Aí tem duas coisas aí que eu acho. O jogador brasileiro reclama muito, sem dúvida alguma, mas árbitro brasileiro irrita mais do que qualquer outro. Eu acho que se pegar os jogadores da Premier League e colocar os caras aqui do Brasil para apitar, eles também vão acabar reclamando, porque ninguém vai aguentar. Você imagina, pega esse Liverpool e Chelsea que eu citei e põe o Daronco apitando. Ele marca 50 faltas, gente. Aí no final, no meio do jogo, os caras vão também começar a falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Esse cara está parando o nosso jogo toda hora, também vão reclamar. Então tem uma via de mão dupla ali. Os jogadores não colaboram, de fato. O jogador brasileiro é muito reclamão e pressiona o árbitro para obter vantagem, muitas vezes, né? Por isso reclama. E os árbitros também são horrorosos. Mas eu achei que ontem o Wilton até tentou deixar o jogo correr. Mesmo assim, foram 36. Se fosse o Daronco, eu ouso afirmar, teríamos próximo de 50 faltas. Tranquilamente, que o jogo muito pegado, ele vai travar o tempo todo e sempre com aval da tal da central da apito, né? Especialmente quando alguns personagens estão escalados lá nesse negócio. Os caras que ficam ali o tempo todo chancelando decisões horrorosas da arbitragem. Teve um pênalti, não sei se vocês viram, contra o Fluminense, a favor do Fluminense contra o Vila Nova. Aquilo foi uma vergonha. Não, isso aí foi. O Willian se atirou em cima da perna do rapaz e a central da apito, não, pênalti. Faça-me o favor, né? Faça-me um favor, isso é uma brincadeira, né, cara? Então, eu acho que tem todo o contexto que envolve a arbitragem, mas eu achei que ontem o Wilton tentou fazer o jogo correr. Acho que foi melhor do que poderia ser. Errou aqui e ali. Eu também não achei uma arbitragem ruim, como estão falando, não. Ele tentou, que parece ser essa nova orientação do CNM, que é o novo comandante da arbitragem. Se for isso, é bom sinal, já é um avanço. Agora, querer que o Wilton faça uma arbitragem de Premier League da noite para não vai fazer, porque ele não foi criado dessa maneira como árbitro. Nenhum dos caras aqui do Brasil tem esse perfil. Quando apareceu lá atrás, lá do Sul, lá o Leandro do Voaden. Sendo um árbitro que marcava poucas faltas, rapidamente foram lá e cortaram o cabresto dele. Ele mesmo. Nada disso, Bonitão. Aqui é Brasil. Aqui é faltinha. E o cara começou a marcar falta como nenhum outro. Acho até que agora, no final da carreira dele, ele voltou até a ser um árbitro um pouco mais liberal com relação à marcação. O outro pode ir até para a Copa do Mundo, né? O árbitro de ontem, sim, né? Junto sim. com o Klaus, ele está cotado para ir os dois juntos, né? Tem essa possibilidade, me parece. Mas ele correu 2 árbitros brasileiros na Copa do Mundo. É demais, né? Aí você vê o nível dos outros na América do Sul, né? 2 brasileiros na Copa do Mundo. Tava vendo, tinha que ir nenhum para a Copa do Mundo, gente. Não é possível. Eu acho que lá no Turcomenistão deve ter um cara que apita melhor que todos os caras aqui do Brasil. Cara, mas o jogo foi muito bom. Acho que quem está reclamando do jogo, aí está reclamando de barriga cheia. O jogo foi bem legal, acho que... Se fosse ruim, a torcida do Flamengo já vai logo, né, Maldo, também, né? Não, a torcida do Flamengo apoiou até o final e aplaudiu no fim do jogo. A torcida está entendendo o que está acontecendo. Acho que isso é muito legal. O torcedor que vai ao estádio, ele está compreendendo que está vendo a mudança de perfil de jogo, um novo... Pode até estar tudo errado, não sabe o que vai acontecer. Mas está acabando essa história do Jorginho 30. Isso está passando. Né? Eu acho que vai flopar lá o nosso glorioso Aeroflá do JJ. Acho que não vai rolar, não. Vai ter o lance do Fluminense. Aí tem o lance do Fluminense. Não dá. Olha isso. Olha o William. Ai, vou cair. Pelo amor de Deus, né? Nossa, ele ainda abre o braço. E tava 2-0 pro Vila Nova. Aí. Agora, final, 3-2 Fluminense. Esse é o primeiro gol do Fluminense. Vanderlei, jogão de bola, como a gente tá falando aqui, Bruno também. Só que esse resultado, ele não é bom pro Palmeiras, porque o Palmeiras tem 2 pontos em 9 disputados, e também não é o melhor resultado pro Flamengo, porque tava com o Maracanã lotado, jogo em casa, poderiam ser 2 vitórias consecutivas. Pra quem que foi melhor esse resultado? Na minha opinião, foi pro Palmeiras, não porque ele faz 1 ponto fora de casa, mas também tira 2 pontos de um time que vai lutar com ele lá no topo da tabela. Asmar, boa tarde a todos. Em casa, né? Eu sempre que abordo, procuro sempre, né? Tem hora que você muda um pouquinho por causa da circunstância, mas eu procuro sempre falar sobre o jogo que a gente está abordando. Não quero falar no conjunto da obra, o que aconteceu na rodada anterior. Prefiro falar o que aconteceu ontem. Achei muito bom
o resultado para o Palmeiras. O Palmeiras pode comemorar o ponto conquistado, na minha avaliação. Comemorar para valer. Primeiro foi um jogo muito legal, acho que o professor Tite lá na tribuna, com muito conforto, deve ter gostado do que viu, né? Não vai levar ninguém, é outra conversa, um ou outro, mas o jogo foi legal. 70 mil pessoas no Maracanã, foi um espetáculo, foi um evento. Se algum clube tivesse que vencer, claramente seria o Flamengo. Mas foi um jogo legal. A gente viu bons jogadores atuando, alguns até brilharam, outros não decepcionaram. Foi bacana, eu achei muito legal. E eu costumo analisar algumas coisinhas diferentes em relação ao que estava lá sendo apresentado. A gente tem que seguir algumas dicas boas de quem conhece. Existe, vocês todos conhecem, um site chamado Transfer Market, né? Que avalia estimativa de mercado, porque lá consta um jogador valendo 10 milhões de dólares, mas para o clube pode valer 50. Mas é uma estimativa, é um site que mostra alguma coisa próxima da linha de valores. Se você entrar agora, você vai olhar, o Palmeiras tem um elenco composto, até marquei aqui, de 30 ou 33 jogadores, e o valor de mercado do Palmeiras é de 160 milhões de euros. O Flamengo tem 160 milhões de euros também. Quer dizer, então, nós tivemos ontem, frente a frente, diante dessa avaliação, os dois ricões e aqueles bons elencos do futebol brasileiro. Um pouquinho abaixo tem o Atlético Mineiro, que marca lá 120 milhões de euros. Em cima de tudo que a gente fala aqui, que são os três ricões e os três fortões do futebol brasileiro. Então foi muito legal, o Palmeiras deve comemorar, o torcedor deve curtir, e o Flamengo foi aplaudido. O empate fora como mandante não é legal, mas depende do seu adversário. Se você empatar com o Nogueirópolis, é uma tragédia com 70 mil pessoas. Se empatar com o Palmeiras, todo mundo sabe, brigando, cabeça, rivalidade, essa coisa toda, não é para ser vaiado e foi aplaudido justamente. Em outras palavras, foi muito legal. Bruno, um jogo também de grandes atuações individuais, né? Você tem aí uma grande atuação do Dudu, uma boa atuação do Danilo. Do lado do Flamengo, Everton Ribeiro jogou um bolão, o Everton Ribeiro. O próprio Thiago Maia que não vinha jogando o que ele pode, jogou muita bola também. O Lázaro, como disse o Vamp. O primeiro tempo do Lázaro foi o primeiro tempo do Lázaro, a jogada do Lázaro, para aquele gol perdido do Arrascaeta, que ele faz a jogada toda, joga pro Gabigol e o Gabigol joga de primeira pro Arrascaeta, jogadaça do Lázaro mais uma vez. O que a gente pode destacar nesse jogo de atuações individuais? Quem se destacou mais, até porque o Tite estava no Maracanã, e o Everton Ribeiro vinha numa má fase, já foi convocado pelo Tite algumas vezes e jogou muito ontem, para fazer justiça também, né, Bruno? Sim, jogou bem e tem jogado melhor, né? O Everton Ribeiro tem feito boas partidas, ele melhorou nos últimos jogos. E é um jogador que tem chance, sim, de ir para a Copa. Acho que não vai, mas tem chance. Ele foi convocado várias vezes, então para ele foi legal, individualmente. Os dois meninos do Flamengo eu gosto bastante, do João Gomes e do Lázaro. Acho que são dois caras que estão bem e têm potencial para crescer, para evoluir. São jogadores de um futuro muito bom. E o Lázaro, né? Aí é uma coisa que falava muito do Paulo Souza, né? O Lázaro ocupando o lado esquerdo, como o Bruno Henrique ocupa em alguns momentos também. Ele jogar ali não quer dizer, quando tá sem a bola ele volta, não quer dizer que ele não vai participar ofensivamente. O Lázaro contra o São Paulo deu uma assistência pro gol do Gabigol, agora contra o Palmeiras você falou de uma jogada que ele fez ali pro Arrascaeta. Então tem o comportamento com a bola e sem a bola, nada de outro mundo, nada anormal, né? Sem a bola o Flamengo defende com duas linhas de 4 e esse atacante ali pela esquerda, seja o Lázaro, o Bruno Henrique, ele volta, recompõe e com a bola ele ataca. Não tem nada de muito diferente, muito fora do normal. E há uma evolução coletiva no time do Flamengo. O técnico está entrando no seu 4º mês, né? E nem isso, né? Ele não pegou lá no comecinho de janeiro. Teve pré-temporada, ok. Mas ele 4 meses para resumir, até um pouco menos. Então é normal que vai evoluindo, né? Ele tá vendo o que funciona, o que não funciona. O time está entendendo melhor o que ele faz, o que ele pensa. Então é um crescimento, porque você tem que ver quando vem um novo técnico, se o que é pedido a ele é um trabalho de continuidade ou de mudança, de ruptura. No caso do Atlético Mineiro, por exemplo, tá claro que há um trabalho de continuidade, mesmo com a troca, saiu o Cuca, veio o Mohamed.
mas queriam uma continuidade, e está tendo essa continuidade. O Mohamed não mudou muito. No Flamengo queriam um trabalho de mudança, né? E aí leva um pouco mais de tempo. Né, do Renato para o Paulo Souza, queria uma mudança, e o Paulo Souza estava colocando as mudanças que ele acha, observou coisas, né? O Mauro falou, testou coisas que ele, isso não funcionou, eu troco, isso funcionou, eu vou manter. Então é natural essa evolução que está acontecendo. E do outro lado, um time mais consolidado, né? Um time que já tem a sua maneira de jogar, é um time que alterna, marcar mais à frente, mais atrás, defensivamente é muito forte. Então foi um bom jogo, sim, era um jogo que poderia ter tido gols, jogo bom. Acho que o resultado fica melhor para o Palmeiras, sempre num confronto grande assim, um empate fora de casa não é um mau resultado, né? O ruim foi tropeçar nos 2 primeiros jogos, mas tem que recuperar em outros. Era difícil recuperar isso vencendo o Flamengo no Maracanã. Podia acontecer, mas não era provável. Então acho que também em relação a resultado, o Palmeiras ficou um pouco melhor.